César. Hoje a nossa live vai ser sobre o livro Ative Seu Cérebro, né? Tá aqui. E nossos convidados são dois jovens, daqui a pouquinho eu chamo eles. E enquanto você tá aqui, eu quero convidar você a chamar outras pessoas, né? Para estarem aqui conosco, para assistirem essa live tão importante nessa temática. Nós lemos esse livro e queremos convidar, né, você a fazer algumas reflexões. Seja bem-vinda, Luciene. Ludi, eu já te chamo, só vou esperar o Gabriel entrar. Deixa eu mandar aqui o convite também. Acho que ele deve estar aí. Isso. Tudo bem, Gabriel? Chegou. Nossos dois convidados, né? A Nath. Agora deixa. Tudo bem, Gabriel? Tudo bem? Deixa eu mandar para a Lud aqui também. Aqui. Vamos ver. Viu o que está aqui no meu cantinho, Gabriel? Olha ali. Tá enxergando? Ah, Olha, presente. Ô, Lud. Oi, tudo bem? Tudo. Só tá. A tua tela tá escura. Eu tô virando. Aí, tava Agora virando a sim. Tudo câmera. bem, Lud? Vocês estão me enxergando bem? Tudo bem? Boa noite. Então tá. Sim, Então, eu primeiro, né, queria agradecer vocês e aceitar o convite. E também tá falando um pouquinho para o pessoal que está acompanhando aqui a página, né, que esse ano a gente está reduzindo um pouco as lives, a gente está fazendo mais com base nos livros. Tá dando um pouco de eco, não sei se é o da Luz, não sei se é o Gabriel. E nós vamos procurar sempre trazer, né, pelo menos um livro no mês para estímulo da leitura, para que vocês possam também estar participando, né, jovens, participem através dos livros. Então, as nossas lives aqui no Logoterapia Educar esse ano, a gente está fazendo com esse viés, né? E eu chamei o Gabriel e a Lud para a gente conversar um pouquinho sobre esse livro nesse mês, né? Era para ser em fevereiro, mas em fevereiro, como eu viajei, não deu para a gente fazer, né? Então a gente está fazendo agora em março. Então em abril a gente vai chamar um outro jovem para falar sobre outro livro. Mas esse livro aqui é um livro que fala muito sobre neurociência, né? Inclusive a Carolina Leaf, ela é uma neurocientista. E o Gabriel, ele é estudante de psicologia, né? Tá aí no início da faculdade, na metade do isso. semestre, né? No terceiro semestre, mais ou menos, né? Que tu tá. E a Lud é apaixonada também, né? Pela psicologia, estudiosa, já leu muitas vezes esse livro, né? Então, e a Lud já é nossa amiga aqui do Logoterapia Educar, já fizemos alguns projetos juntas, já fizemos, acho que a Lud é a que mais fez live aqui, né, na nossa página. Ela sempre traz, assim, a parte da canção, que é algo que ela tem um dom, né, essa habilidade. O Gabriel também é um artista. Esse desenho aqui, pessoal, ó, foi ele que fez. Então, daqui a um tempo a gente também vai estar falando um pouquinho sobre a arte aqui, através do desenho. Então, hoje nós vamos conversar um pouco sobre esse livro, alguns tópicos. E se você não leu, a gente quer te estimular a ler. E se você também já leu e aí queira compartilhar conosco, também pode colocar aqui na caixinha de perguntas algumas ideias que você teve, insights que você teve desse livro, porque é um livro muito bom, é um livro que faz, né, a gente entender um pouco sobre nós e também dá uma atividade prática no final, né?
Então, a gente vai conversar, mas antes, como sempre a gente faz, a gente gosta de trazer uma canção para esse momento, né? Então, a Lud vai abrir com uma música que ela preparou para a gente, e depois a gente vai conversar sobre algumas partes do livro, tá bom? Então, fica bem à vontade, Lud. Ok, obrigada, Renata. Eu te vejo tudo na formação das nuvens que você ouço o seu sussurro na brisa que vem do amanhecer. Na dança do mar, ouço a sua voz ecoar. E ao seu soprar, posso recriar a vida. Aleluia, toda a criação a cantar. Aleluia, toda a criação te louva. És mais real que o chão que eu piso. És mais real que o ar em meus pulmões. Teus pensamentos me definem. És tudo para mim. És a minha realidade. És a minha realidade. Abba, eu pertenço a ti. Abba, eu pertenço a ti. Tudo que eu vejo me faz lembrar você. Do menor ao maior me faz lembrar você. Tudo que eu sinto, o ar que eu respiro, só penso em você. Obrigada, Lud. Essas canções, né, que a Lud trouxe, pessoal, eu acho que, eu não sei, é um de vocês dois, não sei se é o Gabriel ou se é o da Lud que tá dando ela. Será que é o meu? Vamos ver. Tem um que tá dando um chiado. Não sei se colocar fone, talvez se tenha fone fica melhor. Nessas canções que tu trouxe, né, Lud, tem muito, até tu comentou, eu vou fazer 2 canções, porque eu acho que tem muito a ver com
com um livro e uma das coisas que a gente vê nesse livro, né, só para a gente comentar, é algo que, ó, acho que agora melhorou. É o teu então, Gabriel. Tá E conseguindo? uma das coisas que a gente, uma das coisas que livros, né, basicamente é o quanto a própria ciência começou a se dar conta do quanto, né, a fé, não a religião, Deus e a ciência estão muito conectados. E antes de passar para vocês, eu queria só assim, falar um pouquinho no início em relação a algumas questões que o livro traz ali, bem no início, né? Antes de entrar na primeira parte. Ele traz algumas, né, em relação a essa cérebro ser flexível e de que pode ser mudado pela mente, né? Trazendo uma esperança. E ele traz exemplos aqui de crianças autistas. Ele traz também a questão dos idosos, né? Que melhoraram a sua memória. Então a gente vê o quanto assim a ciência ela foi evoluindo. E a gente não pode pensar no nosso cérebro como algo rígido. E isso traz muito a ideia também da gente perceber que, tem até uma das frases que eu coloquei esse último mês aqui como reflexão em cima do livro, é que nós não somos vítimas. Independente da situação que você tenha passado ou que você passe, todos nós podemos mudar a nossa vida conforme a gente vai mudando também os nossos pensamentos. Então, basicamente, o livro ele traz um pouco essa ideia, ele mostra sobre essa importância das nossas escolhas, né? E aí eu queria que vocês pontuassem também alguns trechos, algumas partes importantes. Vou começar com o Gabriel. O Gabriel pontuou e falou alguns detalhes aqui do livro, né, que ele chamou a atenção, e depois eu vou complementando o que ele trouxe. Estão conseguindo me escutar bem? Estou te ouvindo, sim. Só que eu ainda continuo ouvindo aquele chiado. Será que é o meu? Eu vou desligar o meu microfone. Então, acho que é melhor. Vou só pedir uma licencinha para eu guardar Tá o bom. violão ali e eu já tô voltando, tá bom? Pode falar, Gabriel. Deu certo? Deu, ó, parou, pra mim parou o ruído. Então acho que a Lud vai ter que abrir quando ela for falar. Daí não fica o eco. Tu consegue escutar, né, Lud? Ah, tá. Parou o eco agora, parou o ruído, viu? Pode falar então, Gabriel. Então, algo que me chamou muita atenção desse livro é o princípio da neuroplasticidade, né? Que, a partir disso, a Caroline Leaf constrói toda a teoria dela e, e vai para a parte prática, né? Então, deixa eu só pegar mais uma coisa. Então, o que é essa neuroplasticidade? Basicamente, um princípio que está estabelecido em todo o livro é que a gente pode sim mudar o nosso cérebro a partir do nosso comportamento. O que acontecia muitos anos atrás é que acreditava-se na neurociência que após a puberdade o nosso cérebro ele não poderia se desenvolver mais. Então chegaria ali uma idade onde o cérebro chegaria à sua maturação completa e a partir disso o que você aprendeu, o que você não aprende mais. E esse cérebro ele só se modificaria novamente lá na velhice a partir da degeneração e morte das células do cérebro, né? Então, o que se descobriu recentemente na neurociência é que isso é uma mentira e que o nosso cérebro ele está o tempo inteiro se modificando e sendo usado. Então, a neuroplasticidade ela vai dizer que o nosso cérebro ele pode ser mudado tanto a curto quanto a longo prazo. A curto prazo, nós teríamos, então, as mudanças físicas, seriam os neurotransmissores. Então, por exemplo, você fazer uma corrida, você fazer um exercício físico aeróbico, produz uma série de neurotransmissores dentro do seu cérebro e vai te gerar algumas mudanças rápidas, né? Vão te gerar algumas mudanças a curto prazo. Então, quando você faz uma atividade física, por exemplo, você libera serotonina.
que é o hormônio responsável pela regulação emocional ali do cérebro. E outra mudança que nós temos a partir da neuroplasticidade é a mudança estrutural do cérebro. Em vários lugares no livro, a autora diz que Deus nos capacitou a fazer uma neurocirurgia, né? Nós podemos fazer a nossa própria neurocirurgia. Isso acontece através da mudança estrutural do nosso cérebro, que é a mudança a longo prazo. O que acontece é que os nossos neurônios, as nossas células nervosas, elas se comunicam entre si. E quando nós temos várias células se comunicando entre si, nós temos o que nós chamamos de rede neural. Essa rede neural ela funciona como um caminho, como uma trilha para poupar energia do nosso cérebro. Então, quando nós estamos frente a alguma circunstância, para poupar energia, o nosso cérebro acaba utilizando esses caminhos neuronais que já foram estabelecidos para nós sairmos e nos comportarmos daquela situação de uma forma muito mais rápida. Então, desde criar um caminho de comportamento, toda vez que eu tenho uma circunstância X, toda vez que a circunstância se apresentar a mim, o cérebro vai recorrer a essa rede neural já estabelecida anteriormente, né? Então é aquela coisa. É muito comum a gente ver a criança pequena, quando chora ou quando fica nervosa, a mãe ir lá e dar a comida, dar mamadeira, colocar chupeta, doce. É muito comum a gente ver isso. E quanto mais esse comportamento é gerado, mais fácil ele vai se replicar. Então, por exemplo, a mãe vai dar doce para a criança se acalmar. Essa criança vai crescendo e toda vez que ela se depara com uma situação difícil, de estresse, ela vai e recorre ao doce. Só que um dia essa criança cresce, vira adulta, e de repente se vê comendo compulsivamente e não sabe nem sequer o porquê. Isso seria explicado por essas redes neurais, né? Toda vez que ela experimenta algum tipo de nervosismo, toda vez que ela experimenta algum tipo de estresse, o cérebro, como via do menor esforço, vai recorrer a essa rede neural já estabelecida, que é o comer o doce. Então, automaticamente, sem perceber, de uma forma muito automática, toda vez que esse adulto se estressar, ele vai recorrer à comida como uma forma de alívio, né? Então, basicamente, o que se acreditava antigamente era que justamente essas redes neurais que ditam os nossos comportamentos automáticos, elas não poderiam ser modificadas. E aí nós vemos que podem sim, graças a Deus, que Deus nos deu a ferramenta e a chave para que esse tipo de mudança possa ocorrer a longo prazo. E isso também, né, Gabriel, a gente vê em relação à própria depressão, porque no livro até ela traz bem no início lá, ela traz essa visão reducionista que tem. E a própria logoterapia, ela trabalha muito com essa visão de sair desse reducionismo, né? Entender que nós não somos simplesmente corpo ou alma, né? Existe também essa dimensão espiritual que algumas outras abordagens não levam em conta. E aqui ela traz que a depressão, numa visão reducionista, ela acaba que muitas vezes ela só é combatida e é olhada simplesmente com a questão de uso de medicamentos. E a gente sabe que isso não está corretamente nem biblicamente e nem cientificamente, né? Então, pode se modificar, não é uma questão, então não usa medicamento. Não é isso. O medicamento também auxilia, mas ele não é o único fator determinante. Então, isso é uma das coisas que ela traz também logo do início, em relação às mudanças que pode perceber. Como tu falou, a própria questão da atividade física, né, Gabriel? Isso é um benefício tão grande para pessoas também que passam por problemas depressivos. Então, a gente precisa olhar o ser humano como um todo. E uma das coisas aqui que eu queria até ler um trecho do livro também, que eu achei muito interessante, é que nós não podemos controlar, né,
os eventos, as circunstâncias da vida, mas podemos controlar as nossas reações. Então, na verdade, podemos controlar nossas reações em tudo. E fazendo isso, nós mudamos nossos cérebros. Não é fácil, é uma tarefa difícil, mas que pode ser feita através das nossas escolhas e dos nossos pensamentos. Então, por isso que é tão sutil os pensamentos quando eles vêm, né, no nosso dia a dia. E se a gente for parar e for ver, muitas vezes os pensamentos eles são muito mais negativos do que positivos. Então, tu tem que estar sempre, né, combatendo flechas, né, mentiras muitas vezes, até mesmo contra a tua própria identidade. E é isso que vai fazendo com que tu modifique o teu comportamento para que o teu cérebro realmente possa modificar. Então, não há nada determinante. Você não pode simplesmente também tomar algumas verdades absolutas sobre você que são mentiras nesse momento. Talvez você esteja assistindo a nossa live aqui e esteja aí deitado, desmotivado, triste, né, abatido. Essa não é uma condição eterna para você. Essa não é uma condição que talvez há tanto tempo você se encontra assim, há mais de ano, e você acha que não vai conseguir superar. Não, você vai. Então, são esses pensamentos que precisam ser modificados para que você possa também ver essa modificação, né, no teu cérebro. E, claro, procurando ajuda, buscando, né, ajuda profissional também, pessoas para te ajudar nessa caminhada. Isso também é muito importante. São fatores protetivos, né? Então, eu vou passar também agora um pouquinho para a Lud, né? A Lud pode complementar um pouquinho disso que a gente está falando e também trazer alguns outros tópicos, né? Porque a Lud estuda bastante esse livro, né? Então, ela tem muita coisa para contribuir. Depois, a segunda parte, ela também vai trazer algumas questões, né? Que são os exercícios práticos que a Caroline traz no livro. Fica à vontade, Lud. Tá bom. Bom, isso que vocês falaram de nós estamos sempre propícios às mudanças. Claro que quando nós somos menores é muito mais fácil. A gente ainda está formando caráter, opinião, está conhecendo tudo. E quando a gente é mais velho, a gente já sabe o que é aquilo, já pensa algo sobre aquilo. Então, pode ser que seja um pouquinho mais difícil, né? E o livro trabalha bastante isso, de quebrar um velho pensamento e colocar um novo pensamento, mas não é algo impossível. E também fazer a nossa parte. A gente vai na terapia, a gente pode, às vezes, tomar um remédio, falar com alguém, com um especialista, ou conversar com um amigo, ou um familiar, mas nós temos que fazer a nossa parte também, porque não adianta você tomar um antigripal, porque você está gripado, mas você continua andando sem blusa e tomando chuva. Então, vai ser difícil no comecinho da caminhada. Quando eu estava lendo os capítulos das 5 etapas do livro, por exemplo, tem as perguntinhas lá, a autora dá o roteiro de perguntas, e no começo chega a ser até meio estranho, porque ela faz umas perguntas, escreve todos os seus pensamentos. E na verdade você não consegue escrever todos, porque é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. São muitos pensamentos, então no começo pode ser que seja difícil, parece que não vai sair do lugar, mas tem que persistir, tem que continuar. Com a ajuda que você está recebendo e fazendo a sua parte, não é impossível mudar o seu cérebro mais uma vez. Uma das coisas assim que ela traz, né? Depois a gente vai entrar mais especificamente, tem até algumas perguntas, né, Lud, que a gente pode fazer aqui na live em relação a essa segunda parte, mas tem uma parte aqui também que é um pouquinho antes até do que o Gabriel falou, que é a epigenética, né? Isso que ela traz, né, no livro, que é muito interessante, até o subtítulo que ela coloca no livro, que ela traz que a epigenética é uma ciência antiga e uma verdade espiritual. E muitas vezes as pessoas podem até nem se dar conta e elas podem até nem acreditar, né, em Deus, mas isso é real. Nós somos seres espirituais, né? Então,
toda a nossa questão, como eu até mostrei para vocês aqui, a arte que o Gabriel fez, né? O desenho que ele fez, que ele me presenteou quando eu estive aí visitando. Ele fez isso daqui através da dimensão espiritual dele. Então, ele construiu algo. A Lud, através das canções, né? Através dessa inspiração ali, de tudo que ela está cantando, isso também é algo que parte da dimensão espiritual dela. Então, quando a gente fala do espiritual, a gente precisa entender que são isso. A nossa criatividade, ela vem dessa dimensão espiritual. E todos nós temos. Isso não é algo que você possa dizer, não, mas eu não tenho. Talvez ela esteja, né? Como a gente sempre fala na logoterapia, que a dimensão espiritual ela é a única dimensão do homem que ela não adoece, mas ela pode estar o quê? Abafada, né? Escondida ali, recolhida, e você não está vivendo ela. E uma das coisas que ela traz aqui em relação à epigenética é que é citada como uma ciência nova, né? Mas, na verdade, é uma ciência antiga que encontramos em toda a Bíblia. Olha só, ela é uma cientista e ela não nega a palavra de Deus, porque a Bíblia é a palavra, né? Então, isso é que é muito importante a gente ver e a gente entender que existe uma conexão muito grande entre ciência e a Bíblia. Não é uma questão de religião, Bíblia, né? E aqui é alguém que é neurocientista que está falando. E você pode até, quando se fala aqui, né, o próprio Viktor Frankl, ele era psiquiatra, ele foi, né, neuro. Então, uma das coisas assim que a gente precisa sempre entender, que a própria logoterapia, ela não é algo que se fala sobre religião, mas a gente tem essa questão de tudo que a ciência traz e também princípios que nós vamos ver, né? Dentro da própria logoterapia, Frankl, ele era um judeu, então ele traz questões, né? Da cultura judaica, que os judeus, nós sabemos que eles seguem muito a Bíblia, né? Então, isso daqui é algo que ela está trazendo e está pontuando e enfatizando, que é algo que é visto como novo, mas que sempre existiu. E a fonte estava lá, né? Na Bíblia. Então, a epigenética é o fato de que seus pensamentos e escolhas impactam seu corpo, seu cérebro, sua saúde mental e seu desenvolvimento espiritual. E também elas são escolhas que vão impactar não somente você, né? Mas também as pessoas que estão ao seu redor. Ela vai trazer impacto na sua alma, no seu corpo, no seu espírito e nas pessoas que estão ao seu redor. Então, em tudo isso, a gente pode também ver, né, um pouco da logoterapia nessas questões que ela está falando. Então, existe sempre uma conexão em tudo isso que a gente está falando, nas lives que a gente está trazendo aqui, nesse livro, porque quando eu li essa parte aqui, me chamou muita atenção essa descrição dela, né? E em nenhum momento ela cita sobre logoterapia, mas ela era uma neurocientista, e Frankl também foi, né? Então, é muito importante a gente trazer isso e ver o quanto a ciência ela é algo muito profundo. E a gente crer não precisa necessariamente a gente deixar, né, a ciência de lado. Elas podem sim caminhar juntas. Isso é algo que também a gente precisa mudar muito nos nossos pensamentos para que haja essa mutação também no nosso cérebro, né? Porque parece que a gente precisa separar sempre uma coisa da outra e a gente sabe que não, né, pessoal? Então, Gabriel, se tu quiser complementar algo mais, alguma outra parte também, né, do livro que te chamou a atenção, fica bem à vontade. Essa própria questão da epigenética, né? Eu achei interessante a hora que ela fala, coloca a epigenética como um princípio espiritual. Se a gente for parar para pensar, uma das coisas mais interessantes que eu vi é que a epigenética ela vai dizer que os fatores ambientais, as nossas vivências, elas podem mudar o nosso genoma, elas podem mudar o nosso DNA. E eu estava pesquisando algumas questões sobre epigenética e o que levaria, quais são esses fatores ambientais que levariam a essa mudança cultural no nosso DNA. E é muito interessante, por exemplo, hábitos como fumar podem simplesmente modificar o nosso DNA. Alimentação. Mas o que é mais interessante é que o nosso pensamento, a nossa atitude, né? E aí me lembra muito a questão do valor atitudinal da logoterapia, né?
a forma como eu escolho e a forma como eu me porto diante a vida, me porto diante o mundo, tem o poder, sim, de modificar também o meu DNA. E algo muito interessante que ela coloca, que a doutora Carolina coloca no livro, é que, em respeito a esses epigenes, é que predisposição não é destino. Eu posso ter uma predisposição ao vício, uma predisposição à depressão, uma predisposição ao diabetes, e tudo isso são os epigenomas que vão definir. Mas essas predisposições, elas podem sim, ser ativadas ou desativadas pelo nosso pensamento. Então, é uma questão de escolha. Eu escolho ativar ou escolho desativar essas predisposições. E isso ela vai colocar como também uma questão de livre-arbítrio. Uhum. Lud, tu quer complementar algo disso que o Gabriel falou? Olha, eu acho que ele falou tudo até, eu tava pensando, e aí ele acabou falando, mas é isso mesmo, Deus deu o livre-arbítrio pra gente, e essa é uma das funções dele, né? Nós não somos vítimas, a gente pode escolher como a gente vai reagir a tudo que está acontecendo ao nosso redor. Eu realmente não tenho nada para falar, porque eu fui pensando e ele acabou falando. E essa posição, né, da logoterapia, que ela traz muito essa questão da... Nós somos seres livres, né, e somos responsáveis por essa liberdade que nós temos. Então, eu preciso realmente saber que, como a gente leu ali no início, né, nós não temos controle sobre as situações. Uma situação pode acontecer, né, inevitável, um sofrimento, talvez uma perda de alguém que venha a falecer assim, num acidente, por exemplo. Né? E você é um ente querido que você perde e aquela dor fica. Mas o que eu vou fazer com aquela dor? Né? O que eu vou realmente modificar para que eu não viva sempre preso, né, na dor, talvez na culpa desse relacionamento que não era tão bom e eu poderia ter feito diferente. Não, você pode mudar a partir de agora com os próximos relacionamentos. Porque perdas todos nós vamos ter, né, ao longo da vida. Mas como eu vou agir diante desse momento, né? E isso é algo que é muito importante que a gente sempre fale e enfatize, né? Que na logoterapia todos nós somos livres. E vocês falaram, né, sobre essa questão do livre-arbítrio. Então, um ponto também aqui do livro que eu achei bem interessante, né? Que eu queria até trazer como exemplo e falar um pouco sobre uma experiência que ela traz relacionada à oração, né? Que foi para mim assim, quando eu li, achei muito impactante essa leitura, até compartilhei aqui e perguntei para algumas pessoas, né, se as pessoas tinham o hábito de orar, se elas acreditavam realmente, né, na oração, porque quando tu tá orando, o que a oração é? A oração é uma conversa, né, com Deus, e é como se tu tivesse autotranscendendo, você tá saindo de si e buscando, né, na fonte. Só que aqui ela traz exemplo, né, de pessoas que foram tocadas através, né, das orações. Então eu queria também tá lendo aqui para vocês, quem tiver o livro e quiser salientar, ou quem depois vier a adquirir o livro e estiver assistindo a nossa live, está na página 114. Ela traz que existem muitas histórias, né, de pessoas orando umas pelas outras, em diferentes lados do planeta, e sentindo o efeito da oração. Na verdade, existem estudos. Isso é comprovação. Então, quando a gente fala de ciência, a gente precisa trazer esses dados. Né? Existem estudos documentados sobre o impacto da oração no mundo da neurociência, junto com os milhões de testemunhos de cristãos ao redor do mundo. E também ela traz aqui um outro exemplo, na página 115, relacionada à oração intencional, o quanto isso afeta significativamente a cura. Um outro doutor, né, o David Levy, um neurocirurgião em atividade na Califórnia, ele ora por seus pacientes.
antes de operá-los e obtêm resultados maravilhosos. Inclusive, depois aqui tem relato, né, de alguns pacientes onde falam que amam realmente isso que o Dr. Levi faz. Então, isso é um benefício também para as pessoas. Então, a oração também ajuda a modificar muito a forma como você pensa, como você está naquele momento. Existem relatos mesmo de pessoas que, após fazerem, né, a oração, aqui ele traz exemplo de pessoas que foram tocadas por outras, né? Mas pessoas que oram, no momento da oração, a própria sensação da pessoa, né? O benefício que ela tem depois que ela faz essa oração. Então, essa também foi uma parte para mim assim do livro que me chamou bastante atenção pelos relatos dela, né? Porque ela tem muitas experiências, né? Pela caminhada dela por tantos anos e ela tem vários outros livros, se você for, né, pesquisar, tem livros sobre alimentação também, tudo ligado nesse viés também da parte da neuro, né? Da neurociência. Então, é bem interessante você estar pesquisando e procurando ler sobre esses livros, né? Dela que traz essas ideias relacionadas a essas mudanças que todos nós podemos fazer, né? Nós, se formos olhar nossa vida, nossa caminhada histórica, hoje nós não somos mais iguais, né? A Lúdia aqui é a mais jovem, né, da nossa live, mas ela não é igual a Lúdia quando tinha 10 anos. Eu não sou a mesma Renata de quando eu tinha 20 anos. O Gabriel também não é o mesmo de 5 anos atrás. Todos nós passamos por modificações e nós precisamos nos permitir isso. Isso traz crescimento, isso traz maturidade. As mudanças que acontecem no nosso cérebro, as mudanças neuronais, né? Elas afetam, como a gente viu, a nossa vida e a vida de outras pessoas. Então, a mudança que nós queremos, a mudança que nós buscamos, ela depende de nós. Somos nós que precisamos mudar, né? Então, se alguma coisa na sua vida não está legal, né? Hoje, se você ouvindo essa live, coloca, né? Começa a te posicionar. E é o que a gente vai falar um pouquinho agora, né? Entrando nessa segunda parte, né, do livro, que aí eu vou deixar mais para a Lud, né? Que ela separou assim os tópicos ligados a essa segunda parte, porque ela traz em 5 etapas, né, Lud? Um pouquinho de como desintoxicar o nosso cérebro. Então, tu poderia pontuar, assim, de alguma forma resumido, o que tu anotou em relação a esses, né, a essas dicas que a Caroline traz no livro? Bom, a primeira etapa é a coletar, a primeira das 5. São 5 etapas que são para ser feitas todos os dias. E a coletar é interessante perceber também que quando ela diz coletar não é só o que você está pensando, o que você está sentindo, mas às vezes também o que você está assistindo, o que você está comendo. A alimentação, ela está muito ligada também, né? A nossa vida física, o nosso organismo muito ligado com a nossa mental. Tanto que, enquanto você estava falando, eu estava pensando e acho que eu achei a solução do meu problema. A gente faz um suco aqui em casa com fruta e verdura, suco detox, e faz 2 semanas que a gente não toma. Eu estou me sentindo muito cansada, eu estou desconcentrada, então já vai um exemplo disso. Então, quando ela fala da palavra coletar, acho que não só a gente prestar atenção no que já está na nossa mente, mas também o que está no nosso redor, como um todo mesmo. Tudo que a gente tem acesso, que a gente ingere. A segunda etapa, que é a reflexão focada, a gente vai, a partir da etapa 1, identificar o que está sendo bom, então o que a gente pode manter, e o que a gente pode modificar, que são os pensamentos tóxicos ou alguma coisa que a gente esteja fazendo, uma atitude. A etapa 3, que é escrever, a gente vai trazer isso para o papel, porque quando a gente escreve, a gente visualiza, a gente consegue organizar melhor. Ela incentiva bastante ser bem criativo nas anotações, se quiser usar caneta, usar lápis, desenhar. É bem legal para você transferir realmente o seu pensamento para o papel. A revisitar
é literalmente revisitar, reavaliar, ver o que realmente precisa ser mudado, às vezes uma nova visão, algo que você não pensou lá atrás, você pode ter pensado agora. E por último, o poder ativo, que é você colocar em prática e começar com a atitude de mudança, pensamento de mudança, e sempre fazendo isso, revisitando, escrevendo algo novo. Bem resumidamente, são os capítulos das etapas dos 21 dias, né? A gente pode fazer até mais de uma vez. Cada etapa a gente faz um pensamento, faz uma atitude. No começo, assim, é bem estranho, igual eu falei. Às vezes responder as perguntas, porque você vai percebendo coisas e ela pede para você, ao anotar seus pensamentos, anotar o que está acontecendo em volta, que é essa percepção do que está acontecendo. E aí, quando você vê, você foi embora. Você saiu, você estava pensando aqui na sua mesa, no seu quarto, e quando você vai ver, você está ouvindo barulho do outro lado da rua e você está anotando. É bem interessante. E a etapa de revisitar também acho que é bem importante, porque às vezes no dia que a gente fez, talvez passou despercebido, ou às vezes é algo que a gente não estava bem no dia e julgou aquilo como necessário para tirar ou não necessário, ou talvez estivesse com preguiça porque é algo que vai exigir, vai dar trabalho. Então, é sempre bom estar vendo de novo, revendo e sempre conversando com outras pessoas sobre. É um livro bem interessante, ele explica tudo de uma forma bem simples desde o começo. Eu confesso que teve coisas que eu li mais de uma vez, mas em geral assim você consegue entender bem a ideia. É um livro muito interessante. Não precisa ter um conhecimento muito grande na área para você ler ele e conseguir entender. É só você querer aprender, querer a mudança. E os 21 dias, eles são bem mastigadinhos, eles são muito simples. Ela dá todo o roteiro, fala o que você tem que fazer. Então, é muito legal. E no final tem o epílogo de se não me engano, ele é um jornalista. Ele é alguma profissão dessa área, assim, parecida. E ele fala que foi muito interessante ler, e ele começa a falar isso das ligações de pensamentos e tudo que ele vem trazendo à memória conforme ele vai lendo. É muito interessante. Eu poderia falar por muito tempo. E antes de eu passar até para o Gabriel, assim, para ele complementar um pouco dessa parte também, uma das coisas assim que ele traz aqui no início dessa segunda parte, falando sobre que ela traz, né? Falando um pouquinho sobre essa questão do detox, né? Só pegando o exemplo do suco aí que a Lud falou, né? A gente costuma tomar muito esses sucos detox só para o cuidado físico, né? Mas a gente não se preocupa com a importância de fazer um detox realmente da nossa saúde mental, né? Da questão da gente analisar e avaliar onde eu tenho gastado minha energia, o que eu tenho assistido, o que eu tenho lido, né? E mudar. Por isso que é tão importante esses passos que ela traz. E a gente sabe que comportamento eles mudam a partir dos 21 dias, né? Muitos comportamentos são modificados a partir dessa repetição. Então, aqui o início da segunda parte, ela até fala, né, que é uma rotina diária e vai levar, assim, poucos minutos, né? Em cerca de 7 a 10 minutos diários para te fazer isso. Então, é algo bem prático, onde você vai seguir esses passos, né, em relação a coletar, a relação de reflexão, a escrever, a revisitar e ter esse poder ativo. Então, a partir de cada um desses tópicos, você vai mudando o seu comportamento. E ela sempre traz aqui no livro, realmente, perguntas. E tem uma dessas perguntas que eu até pontuei, aqui tem várias, né? Mas eu queria deixar para você que está nos acompanhando, que está assistindo hoje, uma pergunta que ela traz nessa primeira parte em relação no capítulo 11, em relação ao coletar, né?
ela traz assim, ó, quais os pensamentos estão surgindo na sua mente consciente nesse exato momento. Você está aqui com a gente na live, tá? Mas quais são os pensamentos que estão? Concentre-se e veja quantos eles são. Que talvez você esteja aqui, mas a tua mente está, entendeu? Pensando lá na comida que eu deixei, no que eu tenho que fazer, no que eu vou fazer amanhã. Então, às vezes, a gente está no ambiente, mas a nossa mente, ela não está ali, né? Sabe aquilo que você tá, o corpo, mas as pessoas até dizem, o meu corpo está aqui, mas o meu espírito está em outro lugar, né? Então, você ali desfrutando, tu não está vivendo o momento. E isso é tão importante para gente que estuda, para gente que fala sobre a logoterapia, né? Nós que nos consideramos realmente um logovivente, nós precisamos experimentar e vivenciar cada momento da nossa vida, cada situação, né? Estar com as pessoas, estar inteiro ali, estar entregue. Então, avalie isso, porque muitas vezes você está no ambiente, mas os seus pensamentos são muito vários. E isso, muitas vezes, isso tem a ver com esse emaranhado, né, de informações que a gente tem. Porque hoje a gente tem muita informação. É notícia da televisão, você chega em casa, você liga a TV, você assiste um documentário, você vai ler uma informação, é tantas coisas. Então, começa a avaliar o que precisa te tirar fora. O que está consumindo o teu tempo? O que é lixo mesmo? Sabe quando vai fazer aquela limpeza lá, quando tu vai abrir o roupeiro, vai tirar, né, aquelas roupas velhas, aquilo que já não, tu não usa mais, aquilo que está acumulando ali, que está ocupando espaço. Isso a gente também precisa fazer com a questão da nossa saúde mental, do nosso cérebro, para que a gente possa viver com uma melhor qualidade de vida e que a gente possa usar todo o nosso potencial com excelência, para que a gente possa ver, né? E por isso que eu gosto muito de trazer jovens aqui, para que a gente possa ver jovens como o Gabriel, que usam, né, o potencial dele, que está lá se desenvolvendo na arte, a Lude, que está aí, ó, desenvolvendo na música, no talento. E talvez você esteja aqui, mas você não está desenvolvendo. Então tá na hora de fazer você fazer um detox, né? Tá na hora de você pegar e fazer realmente, pôr em prática para que coisas mudem na sua vida. Porque a mudança é possível. A gente viu, a gente falou aqui sobre o que a gente realmente aprendeu nesse livro e é possível sim mudar, né? Você não vai ser quem você é hoje para sempre se você tomar uma decisão de mudança. Então, o poder da mudança, ele está nas suas mãos. Ele está com você. É você que pode mudar. Eu posso contar aqui experiências minhas assim, de coisas que realmente mudaram na minha vida quando eu tomei uma posição e quando eu realmente precisei fazer esse detox em vários aspectos, né? E muitas vezes até relacional você precisa fazer, né? Porque às vezes você está convivendo, né, com pessoas que não estão te fazendo bem, você não está, né, se relacionando de uma forma saudável e isso é prejudicial também para você. Então, usando o exemplo, né, que a Lud falou, porque eu sei que a Bárbara gosta muito da alimentação, é muito saudável, né? E aí ela falou e sobre o suco detox, eu lembrei muito sobre isso. A gente faz para o cuidado do físico e tá na hora da gente fazer para o nosso cuidado, né, espiritual, para o nosso cuidado, né, emocional. A saúde mental é muito importante, né? Então, isso é algo que eu gostaria de deixar, assim, as minhas finalizações em relação ao livro. Quero passar também para o Gabriel, assim, para ele complementar um pouquinho, né, dessa parte também, que é uma parte que tu fez, né? Tu participou até de um grupo, né, Gabriel? Que tu estava fazendo, assim, eu não pude acompanhar, mas se tu puder contar alguma experiência, algo, né, que tu já vivenciou em cima dessas práticas, fica bem à vontade. Ok. A gente fez um grupo com o Exosul, né, da finalização, e foi muito bom, né? Então, eu tive, inclusive, e eu quero aproveitar agora para indicar um outro livro, que é da mesma editora, é da Sara, que é o Sozo. Eu vim do Sozo, eu terminei o meu Sozo e já entrei direto no Ative Seu Cérebro. E para mim foi muito parecido. Eu até brinquei com o pessoal lá que, para mim, o Ative o Seu Cérebro, esse modelo da Caroline Leaf, é o Sozo vestido de jaleco branco, né? Porque enquanto o Ative o Seu Cérebro traz essa abordagem científica,
estudo do Souza ele vai para um viés mais da oração e vai para esse detox espiritual, sabe? Então foi muito bom para mim, porque eu já estava acostumado a diagnosticar esses pensamentos e acabou sendo muito proveitoso. Algo que me chama muita atenção é que, como você disse anteriormente, é que é muito rápido. É um processo diário que leva poucos minutos para fazer, mas que é muito poderoso. Até tem uma parte que ela explica que a simples reflexão do pensamento coletado já é poderosa o suficiente para fragilizar os nossos neurônios, fragilizar as nossas redes neuronais. Então, assim, poxa, pensar a respeito dos meus pensamentos em 5, 6 minutos já tem o poder de modificar estruturalmente o meu cérebro. Isso é muito legal. Ótimo. Esse livro até que tu falou, né? Agora tu falou sobre o Souza, me deu até uma ideia. É um livro que a gente pode até futuramente fazer uma live sobre ele, porque é um livro realmente fantástico, né? Ele é um livro, sabe aqueles livros para te realmente usar como biblioterapia mesmo, que eles são terapêuticos, né? É um livro muito terapêutico, Souza. E uma das coisas, assim, Gabriel, que eu tenho, assim, proposto e que tem muito a ver, né, com esse livro aqui do Ative Seu Cérebro, é esse fato de que todos nós podemos modificar até mesmo hábitos que não eram saudáveis na nossa vida. E a gente vive numa cultura onde se tem uma ideia de qual o tipo de jovem, né? Ah, jovem, né? Não, sem compromisso. E nós não queremos isso. Então, a nossa proposta aqui sempre é trazer jovens e estimular muito essa leitura. Todos os convidados, sempre eu peço, indiquem algum livro. E agora, por isso, a gente está fazendo essas lives com base nos livros, porque realmente esse é o objetivo, trazer a juventude para essa consciência dessa importância de mudar esse comportamento. Da gente viver numa cultura onde a gente vê jovens, né, com muito potencial, jovens que sabem se posicionar, jovens que sabem falar, se expressar, que realmente tem muitos argumentos. E isso tudo se começa o quê? Como? Na construção de uma boa biblioteca, né? De serem realmente jovens que leem. A Lud aqui já fez uma live, né, sobre a importância da leitura, porque a Lud é uma estudante, né, ela fez todo o ensino médio aí, homeschooling, então isso é um hábito que a gente precisa construir, né? Jovens realmente que leem, jovens que têm, né, uma biblioteca, que tem tempo e que gastam tempo de leitura. Então, isso é um dos objetivos nossos nesse ano, trazer jovens para que jovens possam realmente, ler é bom, ler é prazeroso. É muito, né, melhor eu gastar meu tempo aqui, sentado, lendo, do que estar numa balada, bebendo, né, e matando meus neurônios. Então, ler faz com que gere mais vida. Então, essa é uma das nossas propostas para esse ano. E eu gostaria muito de agradecer, né, vocês, assim, por vocês terem aceito, por estarem aqui conversando, por agora o Gabriel trazer mais essa sugestão, assim, falou nesse livro, foi uma sugestão mesmo que veio, deu um livro muito bom para a gente poder comentar mais, né, e falar um pouquinho sobre essa importância do cuidado também espiritual, né. Então, muito obrigada, não sei se vocês querem falar algo mais, tem mais algo a acrescentar. Lud, fica bem à vontade se quiser, né, complementar. Olha, a Bárbara aqui também, que a Bárbara é uma prof encantadora, né? Eu não consegui ler tudo que ela escreveu. Se alguém estiver enxergando, possa ler. Ó, ela só tô conseguindo ver que ela tem aplicado seus conhecimentos com os pequeninos. Só vi o final. Não consegui ver tudo. Mas é isso. Agradeço o pessoal que estava aqui acompanhando, todos que passaram também, a Nath, minha mãe também esteve aqui. Eu vi que o pessoal de Curitiba estava aqui também, né, Gabriel? Depois dá um beijo para eles, assim. Eles não ficaram até o final, mas eu vi no início. Então, muito obrigada a todos que participaram e fique à vontade, viu, Lud, para fechar, o Gabriel também, colocar as considerações de vocês. Bom, eu queria agradecer primeiro pelo convite, Renata, muito obrigada.
Foi muito legal, muito gostoso. É uma atividade que é desafiadora para mim, fazer uma live. Não é muito a minha praia falar assim em público, mas é muito gostoso e já dá para ver o efeito da, da neuroplasticidade, porque na primeira, os meus pais para sentar lá fora na escada. Hoje eles estão aqui na sala. Então, muito obrigada de tá sendo uma ajuda também, um treinamento para mim. E o Gabriel também foi muito gostoso esse bate-papo. Eu já consegui pensar em mais coisas e aprender mais e entender até mais coisas sobre o livro aqui Ótimo. conversando com E vão vocês. ter outras, né, Lud? Tu é a nossa convidada que mais já apareceu aqui, então vai vir outras. Gabriel, Verdade. muito obrigada. Eu que agradeço, foi uma honra estar aqui com vocês nesse momento. Muito bom. Então tá. Obrigada, então, pessoal. Até a próxima. E muito obrigada a todos que estiveram conosco, viu? Uma boa noite. Vai ficar salvo. Depois eu vou colocar também no YouTube, tá? Caso alguém não tenha Instagram, você pode estar enviando também para algumas pessoas assistirem e estimular, né? Nosso objetivo é estimular você a ler e a fazer essas mudanças que são possíveis, tá bom? Um beijão. Tchau, tchau. Tchau.